Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br. No ar, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Magia Cigana. E claro que o tema que eu vou abordar hoje são, sim, as cartas ciganas. É claro que eu vou falar para vocês, né? Para que vocês possam se inspirar, possam vir a conhecer e ver, né, que as cartas ciganas, elas são muito mais do que um oráculo que vai falar de passado, presente e futuro, né? Hoje o tema do programa é exatamente o baralho cigano como terapia, é uma parte que eu abordo, né, em todo o curso, principalmente quando a gente chega em métodos, né, e que vocês vão entender, sim, porque que eu sempre falo que as cartas ciganas, elas mostram os pontos a serem trabalhados e assimilados. Mas antes, nós nos reverenciamos diante da força divina do Pai Maior, que derrama a sua força, o seu amor e o seu carinho. Nós agradecemos aos nossos guias, orixás e protetores por essa força, por essa luz e por nos inspirar a estarmos sempre diante das nossas dificuldades, mas sempre com um olhar à frente de que iremos vencer e de que iremos superar e que tudo vai sim ser resolvido no seu devido tempo. Aos nossos guardiões e guardiãs que sempre estão ao nosso lado, nos guardando dos ataques provenientes do negativismo existente, nos mostrando: vai, você consegue, confia na sua força, a sua força é também a minha força. E nos trazem o vigor e o desejo de vencer e de viver. A essa grande egrégora do povo cigano, que traz sempre a força, a luz, o amor e o carinho, mais uma vez permite que os seus conhecimentos, que toda a sua história, seja mais um pedacinho desse capítulo aberto. E que nós possamos, eu agradeço ser esse instrumento, este meio que essa egrégora confiou e que abre essa oportunidade para que eu possa mostrar isso para vocês, a beleza da magia cigana. Bom, lindos, é claro que vocês já viram, né, na chamada do programa, começa amanhã a 5ª turma do curso de baralho cigano online. Nossa, como é lindo toda a trajetória, né, porque as pessoas começam o curso de um jeito e vão sim terminar de outro, eu sempre falo isso, e depois quando vocês escutam a participação dos alunos durante, né, uma das aulas, os alunos, né, no término vêm e eles contam as suas experiências, o que foi compartilhar, como foi ter suas vivências, não só com o seu cigano, como conhecê-lo, o que acontece na sua mesa, mas o que muda em você, em que muda ali te ajudando com os seus problemas, os seus medos, dando uma nova visão, dando um outro caminho. Isso é o que vocês acabam ouvindo, não é? Quando a gente termina o dia das provas, porque eu sempre aplico uma prova, sim, para os alunos no curso de baralho cigano, para que vocês possam ter esse contato comigo, o contato de falar, tirar as dúvidas, ver e eu saber. Também, é isso que eu mais gosto, tá? Quando termina o curso, que os alunos agendam as suas... Olha, hoje é meu dia da prova, hoje eu estou aqui, e aí nós batemos um papo e eu aplico ali esta avaliação e claro que todos vão me contar o que aconteceu durante todo essas 12 semanas, esses 3 meses que é de curso, uma aula por semana que vocês vão poder acessar aonde vocês estiverem, a hora que vocês puderem e ir conhecendo a beleza, claro, do baralho cigano. Bom, o tema é escolhido nisso mesmo. Essa primeira parte que eu vou abordar para vocês, o baralho cigano Petit Lenormand como terapia,
foi tirado de uma página do Facebook, que infelizmente não tinha o nome do autor, né? E eu adorei como ele colocou toda essa colocação do baralho cigano, das cartas ciganas com toda uma visão terapêutica, e é isso que eu vou abordar para vocês, porque é isso que também que nós vamos ver durante o curso. A segunda parte, é lógico que eu falo, né, do caminho de evolução com as 36 cartas ciganas, que eu já fiz um programa só sobre isso, e colocamos aí toda essa linha de evolução para vocês. O importante agora é vocês verem esta beleza. A beleza que o baralho cigano, ele só não está lá para falar, olha, ele vai voltar, ele gosta de mim, o que eu posso fazer, não é? Eu consigo isso, eu consigo aquilo. Não. Quando Madame Lenormand, ela teve esse primeiro contato com os ciganos, que ela viu dos conhecimentos que eles traziam, passando de país em país, de cidade em cidade, levando ali todo esse acúmulo de informações. Quando Madame Lenormand se depara com isso, junto a um clã cigano, ela viu que tanto ela, Madame Lenormand, tinha aprendido um tarô, como os ciganos, as ciganas atendiam com o tarô, que é o tarô que tem 78 cartas, e iam ali fazendo todas as suas consultas nas feiras ali em Paris, nas feiras da França. Com essa vivência que Madame Lenormand teve, ela se inspira e me faz aí esse primeiro baralho, por isso que ele chama-se Petit Lenormand, primeiro baralho que são os ciganos que dão todo esse, vamos dizer assim, toda a direção. Esse baralho de 36 cartinhas que a gente chama, né, de baralho cigano, qualquer lugar do mundo que você procurar, você vai encontrar. Qualquer um. Mas, o que Madame Lenormand queria colocar de conhecimento dentro dessas cartas, ela conseguiu. E já começa por ser 36, porque ela quis com o número 3, com esse conhecimento de numerologia, trazer o dom de falar e o dom de criar, o número 6, que é o número da harmonia, o número da família, o número de trazer a harmonização para as situações, juntando 3 mais 6 dá 9, que é o número da entrega, vamos dizer, da sua doação a seu próximo. Então, só pela numerologia das 36 cartinhas, a gente já vê qual era o objetivo que Madame Lenormand, quando ela desenvolveu. Ela queria levar já toda essa parte. Quando ela desenvolveu a parte da imagem, é o que eu vou explicar para vocês agora. Por quê? Porque as cartas, elas refletem o nosso interior. O interior e o seu estado vibracional e as tendências energéticas nossas naquele momento que nós vamos pedir para alguém interpretar o baralho ali para nós. E através das cartas, claro que nós podemos ver tantos os significados visíveis e ocultos das nossas vidas, mas tudo isso a gente vê como? Com o significado das cartas, com as imagens das cartas, por isso que eu já explico para vocês que é o baralho que escolhe a gente, não somos nós que escolhemos o baralho. Então, quem vier para o curso, entre num lugar onde tenha vários baralhos, olhe para ele, deixe ele, é ele que te escolhe. E aí vocês, no decorrer do curso, vão entender por quê. Porque como nós temos que mostrar o lado vibracional, nós temos que mostrar também, falar do lado oculto, este baralho que nos escolhe, ele tem sim imagens que são diferentes, e essas imagens ali fazem toda a diferença na leitura. Então é importante que vocês permitam que o oráculo escolha vocês. Quem sentir, né, desses meus alunos e, claro, dos nossos ouvintes, sentir, nossa, eu adorei as imagens do baralho de Carmen, ele está na loja da rádio, para vocês adquirirem. Carmen trouxe isso de uma forma muito especial, as cartinhas dela, que era exatamente para nos mostrar não só o nosso inconsciente, o nosso lado oculto, mas também toda a força dos orixás, todo o verbo dos orixás que exercem sobre as nossas vidas. Então, para mim, vivenciar esse momento que eu tive com ela, da pictopsicografia, e fazer essa interpretação dali das cartas, e poder ensinar para vocês, olha, essa imagem, ela fala sobre isso, o significado dessa carta fala sobre isso, e em conjunto vai mostrar o seu lado vibracional, vai mostrar o seu lado emocional, é simplesmente divino da gente ver isso. Quando temos essa visão,
o baralho ele já se torna mesmo um oráculo sagrado para nós. Assim como quando nós temos na segunda aula a vivência com a nossa cigana, que ela traz aí algumas informações que eu peço durante o curso para vocês, é outra experiência também inesquecível. Mas quando vocês juntam os dois, esse conhecimento espiritual, essa vivência espiritual com seu cigano, com a sua cigana, com a simbologia das cartas, e pode sim, com tudo isso, levar esta mensagem para o teu consulente, para o teu próximo que está precisando ali de uma palavra, vocês vão ver o quanto que é bonito esse compartilhar e o quanto que é bonito o trabalho dessas ciganas que já vêm aí trazendo esse conhecimento, pelo menos com Petit Lenormand. Petit Lenormand é do século XVII, olha, nós já temos aí 4 séculos, tá? E olha só, o verdadeiro objetivo de uma leitura de cartas é sempre a autotransformação. As cartas inspiram significados que nos orientam a esse respeito. De fato, quando nós estamos lendo ali as cartinhas, que a gente vê aquela carta sobre aquele determinado assunto, as cartas, elas nos inspiram mesmo. Elas nos mostram ali, olha, você precisa ter isso, mudar isso, trabalhar isso em você, para que você alcance isso. Muitas vezes ali a leitura das cartas que vem sim falando de pontos a serem trabalhados e assimilados, pontos que vão levar a pessoa à autotransformação, é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não alcança o que ela deseja, pelos seus medos, pelas suas dúvidas e pelas suas inseguranças. E as cartas, elas vão mostrar esses pontos, seja através dos métodos, seja através das mensagens, quando nós estamos ali de frente com o nosso consulente. Enfim, as cartas ciganas, elas trazem a mensagem que nós precisamos ouvir, não que nós queremos ouvir. Podem ter certeza disso, tá? Então, essas reflexões, essas atitudes que as cartas ciganas vão pedindo para que a gente vá sim devagar mudando os nossos padrões, claro que vão levar ao progresso pessoal. É isso que as cartas ciganas sempre quiseram, sempre trouxeram. É para levar uma orientação para esse progresso pessoal, nos permitindo identificar, isso é muito lindo, tá? O que nos causa a dor e atrasos, né? E nos indica opções para superá-las. É uma verdade. É uma verdade. Quando nós vamos estudar, principalmente, mandala astrológica, que é o 4º método que eu ensino, a mandala astrológica, ela vai mostrar quem é você, eu sou, o que você quer, como você se comunica, quais são suas origens, seu lazer e seu prazer, a sua saúde física, como você se relaciona, o que você precisa transformar, os cursos longos e as viagens que vão somar nos seus conhecimentos, o seu sucesso, mas o seu sucesso material, a casa dos amigos e, claro, a casa da espiritualidade. Mas quando as cartas vêm mostrando ali o que causa dor e atraso e nos indica opções de superá-las, normalmente os nossos bloqueios estão na casa 1, que é a casa do eu sou, a 2, que é o que eu quero, como me comunico e, claro, as nossas origens. Então, eu sempre falo para vocês, quando eu estou lendo as cartas, o maior problema hoje não é tanto os sentimentos entre os relacionamentos, e sim problemas de comunicação. Então, as cartas ciganas mostram ali como você está se comunicando, como que as pessoas estão ouvindo. Então, muitas vezes a gente fala e as pessoas não nos compreendem. Então, as cartas mostram isso. Olha, o que você está falando pode estar gerando uma dificuldade, observa, corrige, para que o que você quer venha até você. Isso é realmente brilhante quando a gente estuda ali essa mandala astrológica junto com as cartas ciganas. O que nos causa dor e atrasos, a gente também, as cartas, quando a gente toca na casa das origens, vai tocar naquele ponto, né, que é pai e mãe, o que nós passamos, quais são as dificuldades, e claro que nós vamos estar ali abordando para melhorar. Então, muitas vezes nós temos que nos remeter a lembrar que somos vítimas de vítimas e, claro, a partir daí olhar para os nossos pais e ver que eles fizeram o melhor para que assim nós, neste momento, possamos superar essas dores e o que nos causa atrasos. Então, isso
é a mensagem dessas cartas ciganas. Olha como elas trazem a importância disso, de gerar todo esse caminho, e um caminho de fato terapêutico, um caminho de fato de mostrar ali para você, olha, a casa 8, que é o que precisa transformar, vem ali mostrando o que você precisa transformar. Há uma dificuldade? Sim, mas você precisa transformar isso. Então vem a dica. E aí, a carta 33 sempre vai estar vibrando durante o jogo, que é: tudo está na sua mão. A chave está na sua mão. Você abre ou você fecha. E é isso que, quando nós conseguimos esclarecer ali o consulente, claro que ele sai renovado, claro que ele sai pensando as mudanças que ele precisa fazer, e a partir do momento que ele incorpora isso para a sua vida, quanta coisa muda. Eu estou falando isso por quê? Porque as cartas nos remetem a esse caminho de autotransformação e autoconhecimento. E olha, as imagens contidas nas cartas e o seu uso de acordo com a própria energia projetadas nelas naquele momento, porque são os consulentes que nos dão as cartas, por isso que é a própria energia do consulente, né, naquele momento, né, que nós estamos fazendo a interpretação ou usando o método, nos ajuda a distinguir o que está acontecendo dentro e em torno, de fato, ali desse consulente. E aí nós temos sim todas as informações para revelar ali, conversar com o nosso consulente, para mostrar para ele quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, ajudá-los a superar os seus medos. Muitas vezes os medos eles estão ocultos, sim, e aí nós ajudamos a mostrar, e com isso, olha, faz essa mudança, isso vai ser muito importante para você. É esse ponto aí que precisa ser trabalhado e assimilado, e é claro que ajuda aí, vai mostrando, e quem vê isso e consegue ali guardar, e isso, né, durante o curso as pessoas vão sim fazendo as suas vivências, nossa, ele vai dando um passo à frente sim, vai entendendo o trabalho que o seu cigano e a sua cigana vem ali orientando, e nós podemos trabalhar aquele momento. Mas o que fica de fundamental é termos essa palavra harmoniosa para passar para o nosso consulente. E olha, a abordagem terapêutica, que é o que eu estou falando para vocês, do baralho cigano, ele utiliza como um guia mesmo, é um guia de autoconhecimento. Por isso que, na sequência, eu falo do caminho de evolução com as 36 cartas ciganas, né? Assim também como um estímulo, essas cartas são mesmo um estímulo para o nosso subconsciente. E, claro, nos ajudar na realização das mudanças e se ajudar no desenvolvimento destinado a neutralizar, né, os padrões negativos, né? Esses padrões negativos de comportamento, claro, muitas vezes vêm sim da nossa origem, vêm sim de pai e mãe, que nos ensina os padrões que eles aprenderam, então é claro que eles vão passar ali aquilo que eles aprenderam, mas muitas vezes nos levam sim a padrões de comportamento que hoje nós interpretamos como negativos, e com isso as cartas elas vão ter essa abordagem para que você consiga fazer esta mudança, essa transformação e mostrar, não precisa ser desta forma, pode ser de outra. Então, padrões negativos de comportamento, crenças limitantes e, claro, castradoras, é claro que vai estar ali prejudicando a todos vocês. Mas quando a gente entende que isso são crenças, que são pontos negativos e que é só preciso trabalhar, vocês podem mudar. Vocês podem mudar. A gente muda no agora, a gente não pode mudar o passado, mas nós podemos mudar o agora para fazer um final diferente. E quando nós temos este oráculo na nossa mão e podemos trabalhar ele para nós e para o nosso próximo, nosso consulente, de forma terapêutica, ajudando nos padrões negativos, ajudando nos comportamentos, nossa, o quanto que isso é importante, o quanto que isso faz sim a diferença, tanto naqueles que estão estudando, porque cada leitura que nós fazemos é, claro, uma vivência diferente com cada pessoa. Somos nós sim,
as consultoras que ganhamos mais com essa experiência trocada, porque nós trocamos com o nosso consulente. Cada vida traz a sua mensagem, cada vida traz a sua dor e, claro, a sua vivência. Isso sempre traz a troca. Isso sempre vai trazer para nós, ali as consultoras, um caminho de vivência. Para aquilo que nós podemos falar para o nosso consulente, junto com as cartas, ajudando nessa mudança de padrão, olha, claro que você vai marcar ali a vida das pessoas. Mas o que fica para você? O seu trabalho mediúnico, o seu trabalho espiritual sendo bem feito. Então, é muito importante vocês terem isso. É isso que as cartas ciganas trazem, tá? Esse texto foi tirado da página sensorial aí do Facebook. Como eu disse, é uma pena a gente não ter ali o nome desse autor. Então eu peço licença e estou aqui falando dessa primeira parte, como ele colocou as cartas aqui. Desta forma, é desta forma também que eu abordo, sim, as cartas ciganas, é dessa visão que eu tenho para levar ali a mensagem e responder, mas não fique preocupado, só vai falar de terapia, só vai falar de mudança, não. As cartas vão falar também o que vocês vieram buscar, né? Todo mundo tem sim ali, quer sim uma resposta, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela física, seja sobre uma doença. É claro que as pessoas querem sim uma resposta e o baralho traz. Ele responde, mas ao mesmo tempo ele vai estar falando, olha, isso você consegue? Sim, você vai conseguir isso em tanto tempo, né? Então, é muito importante agora que você conseguiu a superação, que você tome conta, que você não haja com impulsividade, para que você não venha sofrer e repetir aquele quadro. Então, é isso que as cartas vêm ali, trazendo os pontos que responde o que você veio buscar, mas principalmente a mudança de comportamento que você pode ter para aquele quadro não se repetir e, claro, você fazer também a mudança, tá? E o que é muito bacana agora que eu vou falar para vocês, e até porque Madame Lenormand, ela viu que essas imagens ajudavam sim. Então, o subconsciente da gente, ele fala em imagens. As imagens das cartas e os seus símbolos estabelecem essa ponte, a ponte entre a mente consciente e inconsciente. Isso facilita muito, tá? O uso das cartas de forma terapêutica, né? Por serem também baseadas em imagens. Então, quando eu ensino para vocês, olha, esta imagem, essa carta significa isso, mas olhe também para a imagem da carta. Cada autor, quando pintou aquela carta, que se inspirou para fazer aquela imagem dentro daquela carta cigana, ele foi intuído. É por isso que o baralho escolheu vocês. Mas é para você olhar dentro da imagem e ver também alguns detalhes, para fazer esta ponte, a ponte do consciente com o inconsciente. E com isso você ter ainda mais detalhes, mais informações para passar ali para o nosso consulente que está ali esperando mesmo. Então nós temos todo o trabalho consciente e inconsciente, que é o inconsciente coletivo, mas toda, claro, a intuição e a orientação dos nossos ciganos que estão junto conosco, até porque é consagrado para eles, a mesa é consagrada para eles, e nós podemos, junto com esses dois conhecimentos, dar essa orientação. Quem descobriu isso, que o inconsciente coletivo vinha e se aparecia e mostrava-se através de imagens, foi Carl Gustav Jung, né? E Jung, um grande seguidor de Freud, ele viu que essas imagens, porque ele estudou o tarô, não o baralho cigano, e ele viu que essas imagens fazia de fato essa ponte. E isso, claro, ajudou muito no trabalho dele, também terapêutico. E olha só, Carl Gustav Jung, ele era um seguidor de Freud. Freud a gente sabe, né, tem umas linhas e ele é bem resistente a algumas coisas. Carl Gustav Jung não. Jung era mais flexível, tanto que ele viu e estudou de uma outra forma e fez aí essa ponte e nos mostra esse detalhe, que através das imagens nós podemos sim fazer essa ligação consciente com inconsciente. Então, olha o quanto que é, de fato, profundo as cartas. Você vai falar daquilo que te
está te magoando naquele momento, o que você precisa transformar, as pontes do seu inconsciente, tudo isso nós vamos abordando através dos métodos, através das formas, como nós vamos estudando as cartas do baralho e vamos sim fazendo esse grande bate-papo com o nosso consulente. Por isso que eu falo que nós somos consultoras do oráculo, não é? Eu não sou uma leitora de baralho cigano, não. Eu sou uma consultora do oráculo. Então, para eu dar uma resposta para você, eu consulto as cartas sim. Para quê? Para que eu possa fazer todo esse trâmite. O trâmite emocional, o trâmite do inconsciente para o consciente e dar a resposta ali também dos pontos que precisam ser trabalhados e assimilados. Tudo isso é baralho cigano. Tudo isso é as coisas que as pessoas não abordam. Né? O baralho cigano é só ali 36 cartinhas que vai falar, navio é viagem, tá? E a coração é amor. Vocês vão ver que o navio não é só viagem. O navio, ele traz outro significado. Porque quando nós olhamos para essa carta do navio e o nosso consulente entrega ali essa carta para a gente com toda a sua energia, colocando toda a sua energia, essa carta está exatamente falando, olha, você precisa gerar, para o que você deseja está sendo gerado, então precisa superar algumas dificuldades, porque a imagem dessa carta é um navio no meio de um oceano, e se você começar a pensar num navio que sai de um porto até chegar em outro, olha a quantidade de dificuldades que ele tem para superar. Então, por isso que fala que esse trâmite do que nosso consulente deseja está sendo gerado é lento. Por quê? Porque estamos analisando ali a imagem da carta. Olha, está saindo, se eu seguir esse raciocínio, está saindo de um ponto para chegar em outro. É a mesma coisa, fazendo aí analogia com a vida do nosso consulente. Aquilo que ele veio buscar, aquilo que ele está querendo, está sendo gerado. Então, vai sim de um ponto ao outro. Tem que superar algumas dificuldades? Sim, assim como o navio supera as dificuldades do oceano. Vai chegar até você? Claro que sim, porque o navio sempre sai de um porto para chegar no outro. Vai chegar? Sim, só é lento, só é demorado. Não deixa de ser uma viagem? Não deixa, mas é uma viagem também de autoconhecimento, é uma viagem também de busca física e emocional, mas também ali os pontos que você precisa trabalhar. Essa carta do navio remete você principalmente a trabalhar a sua ansiedade. Isso é uma coisa que o baralho cigano trabalha muito, muito, muito bem, é a ansiedade. Nossa, vocês não imaginam o quanto que nós trabalhamos, o quanto aprendemos com as cartas ciganas a controlar a nossa ansiedade. Porque quando nós vamos ler ali a mensagem, nós vemos que as coisas vão sim vir para a gente, nós só precisamos ter essa mudança de comportamento, nós só precisamos ali ter o jogo de cintura necessário para chegarmos aonde nós desejamos. Então aquilo coloca a gente, que eu falo para vocês que, olha, a mensagem das cartas ciganas é para colocar você na zona de conforto. Essa zona de conforto é para te remeter a quê? É para você ficar tranquilo, é para você confiar. Mas as pessoas só passam a confiar naquilo que elas conhecem. Então, é por isso que estudar as cartas ciganas é tão importante. Porque você confia naquilo que você conhece. A partir do momento que você abre para você abre para o seu consulente e que você vê as mensagens, vê ali as respostas, que é daquilo que você conhece, você passa isso para ela com tanta segurança, que é o que vocês veem eu fazendo quando eu estou fazendo as leituras, que é este o objetivo, colocar a pessoa na zona de conforto. Quando a pessoa entende, ela confia, isso vem para mim, as cartas estão ali, trouxeram essa mensagem, ela leva a vida dela normal. Ela confia que aquilo que é para ser para a vida dela virá. Então, ela passa a vivenciar o que eu ensinei a semana passada, o crer para ver, que é exatamente toda a vivência que os ciganos tiveram com Santa Sara. E as ciganas também, quando elas faziam seus pedidos para alcançar aquilo que elas desejavam e que muitas vezes estava muito difícil, mas de tudo isso, o que fica? O crer para ver. Então é a hora que eu
fico, que eu acredito nisso, então eu estabeleço essa ponte com o meu inconsciente, com o meu consciente, eu absorvo essas informações e, claro, eu vou controlar o meu emocional, principalmente a ansiedade, tá? Por isso que o baralho, ele é terapêutico. É por isso, porque, como eu disse, um dos problemas que nós temos aqui, um dos problemas que temos dentro dos relacionamentos, eu falo para vocês sem medo de errar, não é sentimentos. São problemas de comunicação, são a ansiedade que leva você a ter uma atitude precipitada que leva ao erro, que leva a um determinado comportamento que não é adequado para aquela situação. E com isso é que gera todo um desconforto. A partir do momento que você entende que aquilo que eu desejo vai vir para a minha vida, eu não preciso ficar ansiosa, eu confio, o que você deseja o universo traz. Por isso que nós vivenciamos o quê? O imã atrator, que eu falo que nós somos imã atratores daquilo que desejamos. Mas para isso nós temos que estar de forma equilibrada, de forma harmoniosa. Por isso que a carta 21, que é a carta da montanha, sempre nos ensina. É preciso manter os equilíbrios físico, emocional, financeiro e espiritual, para que assim você continue sendo imã atrator. Eu sei que é difícil isso, porque muitas vezes você tem que confiar naquilo que você não está vendo. Mas, quando você tem conhecimento das cartas, você sabe que aquilo vai acontecer. Então, você controla o emocional, que é a ansiedade. Você não vai cometer erros precipitados. Você vai, sim, estar tranquilo e harmônico. E o que você deseja simplesmente vem até você. É assim. Aí vocês falam, nossa, é mágica. Não, não é. É todo um controle. É todo um conhecer. E isso que os ciganos nos ensinam. O conhecer, o vivenciar, né? Uma das coisas mais bonitas que nós aprendemos nas cartas ciganas, principalmente na segunda aula, que eu falo ali para vocês, que faz parte da vivência, mas eu vou explicar isso para vocês, é as estações do ano. As estações do ano, quando os ciganos trazem isso para vocês, porque cada um faz parte de uma estação do ano, cada cigano que vem passar a sua mensagem, ele faz parte de uma estação do ano, mas uma estação do ano, ela significa muito mais. Então a estação do ano, ela significa a primavera, é a estação do plantar. O verão é a estação do esperar, o esperar crescer, porque o outono nós vamos colher e no inverno nós temos que descansar. E isso, se nós olharmos desta forma, da forma do que eu vou fazer um plantio, seguindo ali as orientações para ali, da onde que eu estou, vivenciar isso para plantar meu alimento, o que eu vou comer, ou árvores, enfim. Quando você faz essa analogia e você traz isso para a sua vida, na verdade os ciganos, eles nos ensinam o quê? Você precisa ter o seu momento de plantar, você escolhe o que você vai plantar. A partir dali você precisa esperar crescer, que é o controle de toda ansiedade, para você colher. Quando você espera crescer e você colhe na época certa, como que você colhe? Com abundância. E depois disso você precisa descansar, você precisa agradecer, celebrar, para quê? Para que você esteja novamente, depois de descansado, apto a plantar novamente. Então, dando um exemplo até mais simples para vocês, trazendo isso para a nossa vida física, olha só, olha como é importante isso. Nós temos que, quando levantamos de manhã, é nossa hora de plantar. Então, tomamos café, nos arrumamos e vamos trabalhar. O meio do dia, meio-dia, 1h, é a nossa hora do almoço. E ali nós vamos nos alimentar, mas se você ver, você está esperando crescer, de fato. Quando termina, 5, 6 horas da tarde, que você assina, se despede dos seus amigos, bate o seu cartão, você colheu o seu dia de trabalho. E aquilo vai vir para você. Quando você vem para sua casa, é a hora de descansar, sim. Descansar daquela correria, descansar, desligar daqueles outros problemas. E claro, você pode até fazer algo que seja gostoso, bom para você, mas é preciso descansar. Por quê? Porque no outro dia você vai plantar novamente. Para, fazer essas 4 fases. Quando eu aprendi a fazer tudo isso, nossa, quanto minha vida entrou no equilíbrio.
E isso é um dos ensinamentos das ciganas, fazer essas 4 fases. É muito importante. Hoje nós nos atropelamos nas fases. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar aquilo, eu tenho que estar, eu tenho que ter dinheiro para pagar isso. E nós não fazemos. Normalmente nós fazemos 3 fases e esquecemos a principal. Para mim, é uma das principais, o descansar. Se você não tiver descansado, as coisas não vão fluir. Você não vai plantar direito, você não vai esperar crescer direito, não vai colher com abundância e se repete o quadro. Então, muito cuidado. Esses são ensinamentos dos ciganos, são vivências, são formas de nós trazermos o bem-estar e o equilíbrio para nossas vidas. Isso nós aprendemos quando estamos estudando as cartas ciganas. E olha que eu já falei para vocês da parte emocional, do uso terapêutico, do estabelecer inconsciente com consciente, mudar padrões, padrões negativos, e castradores, e trazer toda uma outra forma de vermos a vida. Então, isso são ali o outro lado das cartas ciganas, que ninguém apresenta e mostra ali. E claro, voltando ainda para a parte aqui das cartas ciganas, falando do nosso ainda inconsciente coletivo, olha como as cartas ciganas ainda podem nos ajudar, tá? Por quê? Porque algumas vezes em sonhos nós temos o lado claro e o lado escuro da nossa mente, da nossa psique, que se manifesta ali com toda a sua magnitude. E algumas vezes, é claro que nós não compreendemos o que está acontecendo, nós não compreendemos direito o que os sonhos estão trazendo, e aí o baralho, com essa linguagem que ele tem, com as suas imagens, simbólica, ele vai nos mostrar como a gente reconhece as mudanças, como a gente reconhece e como vamos ali esperar resolver aquilo. Então eu vou dar um exemplo para vocês dessa partezinha, falando aí dessa parte de sonhos do lado escuro e o lado claro da nossa psique. Algumas vezes a gente está sonhando com cobra. E aí a maioria das pessoas falam lá, eu estou sonhando com cobra, ei, alguém vai me trair, alguém vai me picar, eu vou ali sofrer alguma traição. Já pensa nisso, até por causa da história da cobra. Mas se você olhar a simbologia da carta da cobra, ela vem falando exatamente que você precisa diluir mágoas e tristezas, prestar atenção no que você está falando, porque o veneno da cobra está na boca. E claro, a partir do momento que você for flexível, você vai permitir a transformação na sua vida, porque a cobra é flexível, ela se adapta facilmente às terra, à água, sobe em árvores, troca de pele. Então, ali, a traição, na verdade, é algo que nós aprendemos aí com o conhecimento popular. Mas, quando a gente vai trabalhar da parte aí da nossa lado claro, lado escuro da nossa psique, a cobra, ela, o que vem trazendo o significado desse sonho? Vem mostrando isso, dilua mágoas e tristezas, seja flexível, Preste atenção no que você está falando, porque o veneno pode estar sim na sua boca. E aí, vocês sabem que palavras ditas não tem como ser consertadas. Não existe como ser consertadas. E já disse, muitas vezes é melhor a gente levar um tapa do que, às vezes, falar uma palavra e ela sair de uma forma que vem magoar. Magoa muito mais do que um tapa. Por isso, vem falando sobre isso. Esse é o veneno que está na boca. E aí, você prestando atenção em tudo isso, seja flexível. Permita a renovação e se vigie. E olha como é importante fazer essas pontes, fazer essa conexão. Eu não vou falar de sonhos no curso não, tá? Eu vou falar da parte mesmo terapêutica, emocional, o significado das cartas, como vocês interpretarem, ajudar as pessoas a levar, sim, o que elas precisam assimilar e trabalhar e transformar nas suas vidas. Eu trabalho muito mais o lado terapêutico, porque eu sou, claro, uma terapeuta e vejo que as pessoas precisam disso. Trabalhar muito mais o seu emocional, muito mais
outros detalhes que levam, sim, à estagnação na sua vida. Porque é uma das coisas que eu mais ouço olha, minha vida está estagnada, eu não estou conseguindo resolver as coisas na minha vida, nada vem para mim, está tudo parado. Mas aí que está. Quando a gente abre ali o baralho, a gente vai ver exatamente o que ela está vibrando, o que está acontecendo com ela e por que ela não sai do lugar. Muitas vezes é a pessoa que está colocando as pedras no seu caminho e ela não enxerga. Quando nós estamos no meio de uma leitura que a gente vê lá a carta das pedras, que é exatamente as dificuldades que o consulente coloca dentro daquela situação, é ele mesmo que coloca. E aí, nós falamos isso para o nosso consciente, é você que está colocando. Imagina, não sou eu, muitas vezes, eu não estou fazendo isso. E as cartas continuam falando, está assim, você está sendo inflexível, você está gerando problemas de comunicação, que está gerando inflexibilidades. Esses problemas estão levando à estagnação daquilo que você gostaria. E a partir do momento que você veja, é verdade, eu estou falando demais mesmo, eu não estou prestando atenção nisso, e claro que eu estou machucando uma outra pessoa, a partir do momento que eu paro de fazer isso, é claro que as outras coisas vão andar. É isso que as cartas vêm mostrando também, esse nosso comportamento. Bom, as cartas, elas são muito bacanas, porque a gente pode fazer um trabalho personalizado, né? Cada leitura é de fato uma leitura, né? Trazendo à tona pensamentos das pessoas ali, trazendo essa linguagem interior, que muitas vezes as pessoas não conseguem falar tudo que elas estão sentindo. Então as cartas, elas trazem isso. E claro que nós vamos juntos trilhar um caminho, né, rumo à conexão, essa conexão com a psique, com a meditação, com as cartas, e mostrar toda uma outra beleza. Eu simplesmente amo as cartas ciganas. Falo para vocês que elas mudaram sim minha vida, a minha vida. Eu tinha toda uma outra maneira de ver as coisas. Hoje eu vejo as cartas ciganas como toda uma outra abrangência. Eu consigo ver meu próximo de forma diferente. Eu tenho sim, através das cartas, uma palavra que eu posso falar. Como agora eu já vi as perguntas, já vou responder todas as perguntas, né? Que a semana passada eu não respondi, mas hoje eu vou responder. Pode ter certeza disso. E levar toda essa mensagem. Mas o que de mais bonito ficou para mim desse trabalho com as cartas ciganas, e claro, com essa cigana que trabalha comigo e que vem aí trazendo este trabalho, essa junção desse trabalho, que eu adorei, eu amo de paixão fazer, é o que ela traz de mensagem. Então ela traz o seguinte, que as cartas ciganas, elas não ditam o seu destino, é verdade, o destino sempre está na sua mão, mas elas esclarecem os pontos a serem trabalhados e assimilados, nos trazem o caminho de evolução através das mensagens, nos ensina a ver o caminho de uma forma diferente, nos auxilia a enxergarmos os nossos bloqueios e, se seguirmos as mensagens, com certeza veremos a beleza não só das cartas ciganas, como também do novo caminho que se descortina na nossa frente. É isso que as cartas ciganas, é isso que vocês vão encontrar no curso de baralho cigano, que eu vou mostrar aí para vocês. Pode ter certeza disso. É isso que vocês vão encontrar. Esta beleza. A beleza de vivenciar o trabalho com o seu cigano e com a sua cigana. Ter o conhecimento das cartas. E, claro, poder sim levar uma mensagem. Não só para você, quanto para o seu próximo. E ver não só quais são seus bloqueios, superá-los e ver a beleza do novo caminho. Eu adorei explanar esse assunto para vocês, das cartas ciganas. Adorei, claro, levar isso para vocês desta forma. Vou sim responder agora aqui as perguntas, né, que já estão me esperando aqui, para a gente responder todas as perguntas. Eu já estou tanto com o Face quanto o Skype aberto, para poder responder aqui as perguntas e vocês agora acompanharem essa beleza. A beleza que é muito bacana das cartas ciganas, tá? Deixa eu só tomar uma água. E vamos começar as perguntas, né? Olha só. A Andréa diz o seguinte. Boa noite, amiga. Meu campo profissional está meio parado.
O que as cartas têm de mensagem para mim hoje? Então tá, olha, ela está falando de uma estagnação no seu campo profissional e ela quer saber por que está parado, né? Então vamos ver qual é a mensagem das cartas aí para ela e aí vocês vão ver o que eu explanei agora todo o programa, esses 46 minutos que eu comecei aí o tema. Ó, o corte do baralho veio para mim a raposa, a segunda carta é a cruz e a terceira é pássaros. Então só pela mensagem das cartas, ó, o que eu vejo da raposa? Você precisa ser mais astuta e mais esperta para direcionar melhor, né, esse seu campo profissional. O que é bacana disso? Você persista, sim, num caminho que você escolher, mas você precisa dar foco. Por quê? Porque a raposa, ela espera o momento certo para ela alcançar aquilo que ela deseja. Pode ter certeza disso. Isso com certeza pode estar faltando. E é por isso que gera esse meio parado que você está falando aí para mim, tá bom? Bom, mas o que você faz ali, ou o que você faz a mais, persista em um. Lembre-se disso, persista em um, porque aqui me diz que você vai ter vitórias. Mas a carta da cruz é uma carta regida que vem com a mensagem exatamente dos anciões, que os anciões sempre falam pra gente, devagar e sempre, persista no caminho, não desista das coisas, que você vai conseguir superar as dificuldades e chegar onde você quer. E os pássaros me falam exatamente da liberdade, daquilo que você deseja. Então, amada, no seu campo profissional, para você, né, sair dessa estagnação, falta só você ser mais astuta e esperta para você direcionar ali como você gostaria. Persistir, se você tiver um ou dois caminhos, persista em um, para que assim você possa, assim, com este trabalho, com esse campo profissional seu, ter a liberdade, ter essa parceria, mas ser uma parceria que vai te levar à liberdade, que vai te levar a conquistar aquilo que você deseja. Olha, eu dei essa mensagem somente com 3 cartas para ela. Não mais do que isso. E eu respondi, eu não gosto, vocês vão ver que no curso eu não gosto de responder com 3 cartas não. Eu falo que 3 cartas é muito pouco, mas, né, eu gosto de responder com 7, 21 cartas. Por quê? Porque eu vou atingir uma abrangência muito maior. Mas como eu tenho bastante perguntas, amada, eu tenho certeza que foi respondido sim para você o que você veio buscar sobre esse seu setor, tá bom? Então, um beijo, vamos lá para a parte do Face que estão me esperando. Né? E de novo nós vamos falar sobre dinheiro. Tem uma amiga nossa aqui que está querendo falar exatamente sobre isso, sobre dinheiro, que ela está ali com problemas financeiros. Isto. Bom, a Roberta fala o seguinte para mim. Boa noite, amada. Acabei de chegar, gostaria, por favor, de saber se a minha situação financeira vai melhorar. Na terça passada não foi possível. Será que hoje eu consigo? Aí, amada, você conseguiu. Tá aqui, eu vou sim responder para você, tá? Eu não quis responder as perguntas a semana passada, porque eu queria mesmo me reverenciar e fazer homenagear Santa Sara. Então, assim, era hora de agradecer, não hora de pedir. Né? Então, era isso que eu queria mostrar ali para vocês. Mas é claro que hoje eu estou aqui, estou pronta para responder as perguntas de vocês e, claro, mostrar, fazendo toda essa analogia que eu pude trazer com as cartas ciganas, mostrar para vocês o quanto que isso é importante, o quanto que o baralho e não simplesmente um oráculozinho. Não é assim. Né? É umas cartinhas, não é assim. Pode ter certeza disso, que não é assim. As cartas ciganas, elas são muito mais do que isso, é toda uma forma muito bonita. E é o que eu expliquei para vocês, e graças a Deus hoje nós temos outras pessoas vendo da mesma forma. Bom, amada, você quer saber se a sua vida financeira vai melhorar? Olha, aqui me diz o seguinte, amada, que você na sua vida financeira, você não vai ter respostas rápidas, tá? É uma fase, ela vai acabar, pode ter certeza disso, persista. Agora aqui vem me mostrando um detalhe, tá? Me veio o urso e me veio exatamente a carta dos peixes que me falam dessa sua situação financeira. Olha, amada, aqui eu peço para que você tome qual atitude, qual comportamento, tá? Você não está usando o dinheiro com a força de realização
adequada. Então preste atenção se você está dirigindo corretamente, se você sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro, se você fez ali um plano para superar e melhorar toda essa sua situação financeira. Então, para a gente melhorar e sair de uma situação financeira, a gente precisa mesmo de planejamento. Então, é importante você ter um. Então, por isso que tem que direcionar a força de realização financeira de forma ali brilhante. Aqui me diz que você consegue sim sair, acredito que até setembro as coisas vão estar bem melhor, é uma fase e ela vai acabar sim, tá bom? Bom, vamos para a próxima. A Sandrinha, vamos lá. A Sandra diz, boa noite, você poderia tirar 3 cartinhas e passar um recado especial de Carmen para mim? Posso, meu bem, posso tirar 3 cartinhas e ver aí. Você pediu 3 cartinhas, vai ser 3 cartinhas, tá bom? Ó, no corte do baralho veio, tá? As 3 cartinhas, foice, pedras e livros. Olha só a mensagem para você. Amada, você vai precisar fazer cortes aí, pode ser de comportamento, pode ser de atitudes, mas, ó, vem seguida da carta das pedras, que são as dificuldades que você também coloca. Então, o que Carmen fala para você? Corte as dificuldades que você coloca na tua vida. Tem algum setor aí que você deve estar colocando essas pedrinhas aí e é preciso tirar. Você tem conhecimento para isso. A carta dos livros me fala que você tem conhecimento, meu bem. Então, vamos tirar isso, né? Vamos também cortar atitudes imaturas. Ó, eu abri mais 3 aqui, tá? E não coloque dificuldades, tá? Você tem conhecimento para você manter a sua paz e a sua conciliação, mas tem uns detalhes aí que você precisa dar uma cortadinha, tá bom? Você já deve saber aonde que é. Pode ter certeza disso, que eu tenho certeza que você sabe. Tá bom? Bom, a Cris me disse o seguinte. Amiga, você poderia tirar uma carta para mim hoje? Estou juntinho com você. Ó, você pediu uma carta. Eu vou tirar uma carta. Tá bom? Então vamos lá, Cris. O que vem aí para você das cartas ciganas, tá? Uma carta diz muito, meu bem. Pode ficar tranquila, tá? Uma carta diz muito, muito, muito. Eu abri aqui em leque, eu vou tirar uma cartinha para você, que é o que você pediu. Amada, ó, saiu a carta do navio, que eu até vim explicando sobre ela hoje. Então, essa carta aqui, ela diz o seguinte para você, que o que você deseja está sendo gerado. Então, não se preocupa. Ele está sendo gerado, tem algumas dificuldades aí no caminho para superar. Pensa no navio atravessando, sim, o oceano. Então, o que você deseja está atravessando, sim, algumas dificuldades. Mas o que importa disso tudo? Que vai chegar até você. Pode ter certeza disso, tá? E isso você vê com clareza, isso você vai vendo que as coisas vão caminhando, elas são lentas, elas vão caminhando, mas vai chegar até você. Essa é a mensagem aí da cartinha, tá bom? Bom, vamos lá. A Lilian. A Lilian diz o seguinte para mim. Boa noite. Conheci uma pessoa tem 1 mês. Estamos ficando. E queria saber o que as cartas diz dessa união. Se vai dar certo e se devo continuar. Amada, a pessoa certa sempre está no lugar certo na hora certa. Pode ter certeza disso. Sempre. Tá? O que leva, muitas vezes, a gente errar dentro do relacionamento são atitudes imaturas, problemas de comunicação, pode ter certeza disso, problemas de comunicação. E o que, para mim, está ali levando, que talvez você vai ter que administrar isso agora com um pouco de calma, um pouco de amor e carinho, é este ficar. Por quê? Nós, né? Não sabemos lidar muito bem com essa energia do ficante. Eu fico hoje, não tem responsabilidade, não sabe direito o que é. Então, você vai ter que administrar tudo isso. Ó, eu vou tirar 3 cartinhas, mas lembre-se do seguinte, tá? Ó, saiu casa, saiu a carta da cigana que representa você, a cruz, os peixes, tá? A carta dos lírios e a carta do ramalhete. Então, são cartas muito bacanas, mas são cartas que puxam bem sua orelha,
Tá? Então aqui pede o seguinte, você precisa manter a sua segurança e equilíbrio dentro desse relacionamento, tá? E persistir. Por quê? Porque pode ter sim algumas dificuldades que vão aparecer e que vai ser preciso manter esse equilíbrio. Para quê? Para não colocar tudo a perder. Chegou esse problema, não quero mais isso na minha vida e jogar tudo para cima. Então é preciso ter cuidado com isso, tá? Do mais, amado, mantenha a paz e a conciliação. Sabe, o que está sendo desenvolvido de sentimentos entre vocês é bem bonito, é bem bacana, tá? E com isso é para vocês dois terem o quê? A renovação, terem um relacionamento para se ter renovação. Então vocês estão sim na hora certa, no lugar certo. O que eu peço para você? Só administre aí, né? Atitudes imaturas, que podem levar ao desequilíbrio, que você vai precisar sim manter aí toda essa força, né? E controlar a ansiedade, né? Isso eu sei o quanto que é difícil, mas olha, eu aprendi, pode ter certeza disso. Bom, boa noite, querida. A Priscila fala para mim. Tenho sentido um grande sentimento de insegurança e instabilidade profissional. Não consigo enxergar boas oportunidades a longo prazo. Existe possibilidade de mudanças para 2014? Amada, você tem que começar a mudar agora. Esse sentimento de insegurança pode estar embasado em quê? Em você ter dúvidas daquilo que você tem de fato de conhecimento e de tudo aquilo que você pode realizar. E adorei o que veio de mensagem nas 3 cartinhas, adorei. Por quê? Veio os livros, veio a árvore e veio os peixes. Os livros me falam o seguinte, meu bem, que você tem conhecimentos. Você é uma pessoa que foi preparada para executar no que você trabalha. Outra coisa, a árvore me diz que você tem bases e raízes e, claro, tem também esse conhecimento para prosperar. O único problema, para uma árvore frutificar, uma árvore dar frutos, é preciso fazer cortes. E aí é onde você vai ter que fazer os cortes. Mas o que essa carta da árvore principalmente nos alerta? Você não está usando de todos os conhecimentos que você tem. Você tem, mas você não usa. Por você não usar, você não prospera, meu bem. Era para você estar prosperando não em 2014. É para você estar prosperando agora. Não tem que esperar para amanhã, tem que ser agora, é hoje, tá certo? Mas o que você precisa mudar é isso. Colocar em prática tudo o que você conhece, colocar toda a sua força de realização para você prosperar. Não coloque em 2014 não, coloque agora. Você quer mudar agora, você quer mudar para um novo trabalho, uma nova perspectiva agora, no próximo mês. Para isso eu vou mudar meu currículo, eu vou mudar as minhas mensagens, eu vou ver novos horizontes e, claro, vou buscar ali mais um conhecimento ou ler o que eu já estudei para eu me sentir preparada. É só isso que tem que mudar, meu bem. Pode ter certeza disso, tá? Olha, lindos, que pena. Que pena, que pena, que pena. A gente tá aí. Eu prometo que a semana que vem eu faço o tema um pouquinho mais curto para responder muito mais perguntas para vocês, principalmente mostrando isso que eu estou falando, né? Dessa combinação de falar, olha, conhecimento com as respostas e com as cartas ciganas. O curso está aberto online, estou esperando vocês amanhã já na sala lá de aula do fórum. Então sejam todos bem-vindos para participar desse mundo. Ele é mágico mesmo. Ele é mágico porque você olha, você vê de fato alegria, você vê conhecimento, você vê conteúdo e você sabe que você vai conseguir aplicar isso. Não é difícil aplicar. É fácil. Eu encontro vocês, claro, a semana que vem no Magia Cigana e aos alunos eu encontro vocês amanhã cedo na sala do Estudar em Casa. Então fiquem com Deus. Santa Sara Kali abençoe a semana, o dia, a vida de todos vocês e que vocês fiquem bem com essa harmonia do povo cigano. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br